Então, ele pode voltar. Tudo bem, então tá. Deixa eu já colocar aqui para compartilhar a tela. Vamos. Muito bem. Deixa eu só ocultar aqui controles. Muito bem. Já. Ok? Estamos todos aqui na tela principal? Perfeito, Márcio. Perfeito? Tá bem. Qualquer coisa que der errado, por favor, deem um alô, tá bem? Se for internet, alguma coisa, por favor. Tá bom? Então, olha, obrigado de novo pela presença de todos. E como o Zeca adiantou, né, vamos para o estudo 4, a parte 4, que é essa que fala das 7 trombetas, tá bem? Eu preparei aqui um quadrozinho, talvez que pensando que pudesse ajudar-nos a visualizar um pouco da estrutura toda da divisão que foi feita do estudo de Apocalipse. Aí vocês podem talvez criar um quadro mental e que nos ajude a entender, principalmente hoje que nós vamos fazer as 7 trombetas, né? Que é um bloco que nós começamos com os selos, nós falamos sobre o trono de Deus, a vitória do Cordeiro, os 7 selos e as trombetas, tá bem? E tudo isso ele está dividido, não, em, digamos assim, em 4 ocasiões, quando aparece uma expressão que diz que o céu se abriu e João viu. Então, vemos aqui, né, que uma porta aberta no céu e vi, então se abriu no santuário que está no céu, né, e foi visto, tal, enfim. Esses 4 momentos aqui, digamos assim, eles seriam como se fosse assim uma abertura de um novo cenário. Sabe quando nós vamos no teatro e de repente se fecham as cortinas e aquele cenário que nós tínhamos, de repente quando se abre é outro cenário. Então é mais ou menos isso, entende? Então nós estamos aqui nesse bloco e é interessante por quê? Porque se nós lembramos do que nós havíamos visto, né, na introdução e nas 7 igrejas, né, que tocava mais o presente, a realidade, mas também falava um pouco do futuro, né, mas era bem a realidade das igrejas, né? Aqui nós vemos que nessa abertura dessa cena ao trono, né? E o trono remete sempre àquela questão da autoridade, da majestade e tal, ou seja, toda aquela situação que eles estavam vivendo, né? De repente o que Deus está mostrando para eles agora tem a ver com como se fosse uma resposta para aquela situação que nós tínhamos falado aqui, né? Como se eles estivessem talvez vendo toda aquela perseguição que eles sofriam, né? Como nós comentamos, com certeza toda a família tinha alguém próximo, como nós temos, né, que foi afetado pelo Covid, e eles tinham sido alguém que foi próximo, que havia sido recebido uma perseguição, até mesmo morto por causa da igreja, do cristianismo, tá bem? Então vem o trono, e nós estamos nesse bloco. Depois vai vir uma outra parte, não? Vai vir uma mudança de novo, vai ser o conflito cósmico, e a palavra-chave vai ser aqui aliança, tá bem? Depois nós vamos ir para os 7 flagelos, a Babilônia, a meretriz e sua queda, e essa questão do testemunho também vai ser a palavra-chave, e por fim nós vamos entrar no último bloco, que vai ser o milênio e a Jerusalém nova, tá bem? E aqui vai ser a palavra-chave, vai ser, né, o fiel e verdadeiro, né, sobre Jesus, tá bem? Então basicamente essa aqui é a divisão toda, e só criei esse quadro para ajudar-nos a visualizar por onde estamos indo, de onde viemos, não? E para poder ganhar um pouco essa perspectiva desse bloco todo aqui, tá bem? Então, nós vamos usar esse quadro daqui para frente bastante, e então, nesse momento, nós vamos aqui para 7 trombetas, dentro desse bloco maior que nós já vimos, tá bem? Eu vou fazer um pouco de uma retomada desse bloco, e depois nós avançamos para 7 trombetas, ok? Então, aqui, né, sobre as 7 trombetas. E uma primeira coisa que eu gostaria de mencionar, não? Nós sempre tentamos encontrar uma palavra que possa, assim, digamos assim, resumir o estudo, né? Então, nós tínhamos visto na introdução que dentro daquela situação que a igreja vivia naquele primeiro século, na altura dos anos 80 para 90, com a perseguição do Domiciano, não? Que Apocalipse, que é uma revelação, a ideia é que a Apocalipse como um todo traga a ideia de esperança. Não? Depois nós vimos sobre as 7 igrejas, a ideia da vigilância, que coincide, né, com certeza, com o que Jesus já havia falado em Mateus 24 e 25, né, a importância da vigilância. Nos 7 selos, nós falamos sobre, né, a ideia dos selados, nós vamos isso mais à frente, sobre segurança, ok? E nesse momento, não, para 7 trombetas, a ideia seria, a palavra-chave seria advertência, né? Advertência por quê? Porque se aqui nós estávamos falando dos 7 selos
envolvia mais os cristãos, era para os cristãos, aqui as 7 nobrezas são para aqueles que ainda não creem, ok? Então, é a ideia da advertência, tá bom? Vai ficar claro à medida que a gente avança no estudo, tá bom? Aqui é aquele quadro maior que eu tinha enviado no início, tentando mostrar o paralelismo que havia entre os selos e o que há entre as trombetas, tá bem? E aqui um cabeçalho, né, que seria o trono de Deus e a vitória do Cordeiro. Então, nós vamos aqui para esse lado, tá bem? Então, eu vou só fazer uma pequena retomada. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do trono de Deus e a vitória do Cordeiro, ok? Então, lá no capítulo 4, nós vimos que a abertura dizia que uma porta aberta no céu, Deus assentado no seu trono, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Vimos lá o versículo, né, logo no comecinho, no capítulo 4:1, né, que João fala, vi uma porta aberta no céu e vi um trono no céu. De dia e de noite eles diziam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas, ok? Então, ou seja, esse aqui é só alguns versículos que falam sobre a porta no céu, tá bem? Aberta e vendo a majestade de Deus, toda a sua glória, não? Então, temos que lembrar aquilo que eles estavam sendo perseguidos, né, pelos romanos, pela sociedade como um todo, pelos judeus, como nós vimos bastante na introdução, ok? Em seguida, no capítulo 5, fala sobre a dignidade do Cordeiro que foi morto, a dignidade de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Aqui também eu coloquei um pouquinho do capítulo 5 para que nós lembrássemos, né? Então, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino de sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Tá bem? Então, ou seja, esse era o trono no céu e o Cordeiro, a vitória do Cordeiro, ok? Depois nós olhamos, né, a questão dos selos, ok? E basicamente, né, como eu falei, já os selos estavam selados, né? Os selados era uma garantia já que as pessoas que creram tinham, né, de estar já encaminhadas para aquilo que Deus tem para o futuro, ok? Então, nós vimos lá que era a garantia de Deus dada à sua igreja, né? Nós falamos que eles não estavam isentos do sofrimento, mas embora sofressem, há uma esperança maior, né, dentro daquele sofrimento como um todo. Nesse momento, nós havíamos visto, não, como João cita, né, as palavras, a oração dos santos que estavam sobre o altar, né? Depois fala, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos, as orações dos santos. Né? Nós enfocamos isso, a importância, né, de pensar como muitas vezes nós oramos e parece que a nossa oração caiu num saco furado, não? E que isso não é verdade, porque a gente vê que todas as orações dos santos estão diante do altar de Deus. Embora pareça que Deus não respondeu, não é verdade, um dia vai ser respondido. Não? A gente lembrou do caso de Cristo, Cristo, em um certo sentido, recebeu um não de Deus, né? Se fosse possível que passasse aquele cálice, né? Mas era um não, ele tinha que tomar o cálice e passar por aquilo, mas enfim, todo o sofrimento que nós passamos está diante do altar de Deus, ele fala da alma dos mortos, né, que morreram por causa do testemunho, então, tudo isso. Então, ou seja, nós vimos que tudo isso também um controle que havia, né, da parte de Deus, até que selemos a testa dos servos nosso Deus, também falamos bastante sobre isso, né? E basicamente nós também dizemos que o selo, né, não o grande, o selo é o selo do Espírito Santo, né, a garantia da nossa herança, também, que nós vemos isso lá em Efésios 1, ok? Então esse é o selo, né, e essa ideia da garantia da nossa herança, tá bom? Então, aqui agora vamos, então,
atacar, entrar nas nossas trombetas, ok? Então, como eu falei, há sempre um paralelismo entre os selos e as trombetas. Nós estamos dentro de um bloco só, como eu mostrei lá no início, tá bem? Então, nós vamos falar sobre as trombetas, depois nós vamos falar sobre o livrinho e as duas testemunhas, vamos fazer esse paralelo, não? Aqui nós estamos falando de pessoas que já creram, já estão salvas, né? Então, aqui falando um pouco dessa garantia que é dada, aqui nós estamos falando de pessoas que não estão salvas, então nós vamos ver a importância disso como a revelação, a pregação, o anúncio, né, das boas novas, tá bem? Então, vamos a isso. Então, ou seja, nós começamos no capítulo 8 hoje, não? Então, fala então, viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Ou seja, nós temos visto lá nos selos, né, no selo 6, que até quando estaria sofrendo, né, nós, os cristãos. Então, ou seja, há um momento que isso tudo vai terminar, e nós vamos ver isso mais à frente, ok? Então, aqui eu repito que foi a ideia que eu falei, não? Vi debaixo do altar as almas do que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Nós falamos que os que habitam sobre a terra, habitar sobre a terra é uma expressão usada para os que não creram em Apocalipse, tá bem? Então aqui também nós vimos as taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, tá bem? Então nós estamos aqui começando no 8. Aí fala que em seguida o anjo pegou um incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas preparados para tocar. Então, enfoque aqui, os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas preparadas para tocar. Então, aqui começa a tocar, digamos assim, as 7 trombetas, ok? Veja, tudo isso, essas 7 trombetas começam a tocar quando nós vimos lá sobre as orações dos santos que foram misturadas nesse incensário, tudo, ok? Para serem derramadas, subiram aos céus também com o fumo que saía do altar, ok? Então vamos aí olhar um pouco essas trombetas de 1 a 4, 5 a 6 e também um pouquinho da 7, mas a 7 nós vamos voltar mais à frente com mais calma, tá bem? Então vemos aqui um quadrozinho que eu preparei, que é um quadro que fala sobre as 4 primeiras trombetas, tá bem? E nessas 4 primeiras trombetas, vemos que o que é afetado, de certa forma, é a natureza, é a criação, mas depois vamos ver que a humanidade, né, o homem, que também faz parte da criação, também vai ser afetado nas trombetas 5, 6 e 7. Mas nessa aqui vemos que mais é afetada o quê? A natureza como tal, a própria criação, né? Então vemos que na trombeta 1, 1/3 da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. Na trombeta 2 fala de um mar que transformou-se em sangue, 1/3 das criaturas do mar morreu, também foi destruído 1/3 dos navios. Depois na 4 fala sobre os rios, né, as fontes de águas, 1/3 das águas tornou-se absinto e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas, né? A gente já vê isso aqui lá, uma descrição lá no Velho Testamento, não? Quando Moisés está pelo deserto, enfim. Ou seja, também lembrando que, assim como os selos, as trombetas não são uma coisa que vão começar, mas a ideia é que elas já estão presentes. A gente vai ver isso mais à frente, logo à frente. Okay? Depois, o quarto também, 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, para que 1/3 delas se escurecesse e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Aí depois fala, ai, ai, ai dos que habitam na terra. Ou seja, de novo aqui, né, os que habitam na terra não são aqueles que creram, são os que não creram. E ai, ai, ai é uma interjeição, eu coloquei mais à frente, para só aqui. Ai, ai, ai é uma interjeição, uma expressão de pesar ou denúncia. Ela aparece algumas vezes, a mesma expressão que aparece ali em Apocalipse, aparece aqui, né? Mas ai de vós, fariseus, ou ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ok? Tá bem? Então, assim, as 4 primeiras trombetas tocam mais a questão da natureza, ok? Afetam mais a natureza, tá bem? E as outras 3 trombetas, tá bem? As 5, as 6 e 7, elas vão afetar a humanidade, ou seja, o homem, ok? Então, na trombeta, e são também os 3 ais, ok? Que nós vimos anteriormente.
Então, fala assim, a primeira, a trombeta 5, desculpa, o AI1, a trombeta 5. Não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação, nem à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Vejam, não tem o selo de Deus na testa. Vimos lá atrás que era o quê? Os que habitam na terra, entende? Os que habitam na terra são os que não têm o selo na testa, tá bem? Okay? E que os atormentassem sem os matar. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Okay? Aí vem a trombeta 6. Fala, nós vamos ver isso com mais calma, frente. Aqui é só uma forma assim, mais sistemática de vê-las tudo junto e tentar ganhar uma perspectiva assim, mais global de tudo, tá bem? Então, aqui. A trombeta 6, o AI2. Por essas 3 pragas foi morto a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Homens novamente, ou seja, humanidade. E a trombeta 7, o AI3 fala: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. As nações se enfureceram, o tempo de serem julgados mortos e de dares recompensas aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que têm o seu nome, aos pequenos e os grandes, e de destruir os que destroem a terra. Tá bem? Então aqui temos as trombetas 1 a 4 e 5 a 7, ok? Vamos dar um passinho aqui, que nós já vimos isso, já que eu repetia. Então aqui eu tentei criar um pequeno esquema para, como eu tinha pedido para vocês, não, se fosse possível que vocês lessem Mateus 24, né, e 25 e tal, e tentassem fazer uma sincronização entre as trombetas e os selos com aquilo que Jesus falava, né, os princípios das dores, a grande tribulação e até a vinda do Filho do Homem, ok? Então, assim, eu tentei estruturar isso para que nós víssemos isso de alguma forma, não? Então, assim, como nós temos falado, tanto os selos como as trombetas, né, algumas delas já começam já desde sempre, ou seja, desde a queda do homem até a vinda do Filho do Homem, ou seja, então essas 5 trombetas, elas já, 5 selos, 5 trombetas, já ocorrem. O que acontece? Acontece que existe um agravamento, entende? Com o passar do tempo, isso vai se agravando, ok? Vai se agravando. Nós vimos, vamos ver, não, que na grande tribulação seria então a trombeta e o selo sexto, tá bem? Nós vamos entrar nisso mais à frente. Esse seria a grande tribulação, ou seja, isso seria uma coisa que já não vinha daqui de trás, mas que vai ser mesmo uma coisa mais grave, digamos assim, que vai vir à frente. E por fim, vem o quê? O sétimo, a abertura do 7º selo, que houve meia hora de silêncio, e a 7ª trombeta. Isso já é o quê? A vinda do Filho do Homem, ok? Isso já é a vinda do Filho do Homem. Quando se toca a 7ª trombeta, nós vamos ver à frente, vai ser quando vem o Filho do Homem. Por que esse risco vermelho aqui? Okay? Por que esse risco vermelho aqui? Porque esse é o deadline, tá bem? Quando vier Jesus, quando ele aparecer, nós vamos ver isso mais à frente, quando falarmos dos flagelos e também quando falarmos do conflito cósmico, que vai aparecer 2 ceifas, uma delas é uma vindima, que é e os cristãos que têm um cântico novo, ok? Quando vem Cristo, já não há mais tempo para uma resposta, ok? Tá bem? Então, aqui é o momento quando já está definido tudo nas nossas vidas, digamos assim, na humanidade. Também, por que isso passa para baixo? Nós vamos entender mais abaixo, entende? Ou seja, essa seta não termina aqui, ela vai se agravando para cá, ok? Tá bem? Não sei se ficou claro isso, depois quando conversarmos, podemos voltar aqui e falar dele com mais calma, tá bem? Bom, então vamos lá. Aqui vemos um ponto, certo? Aqui, ó. Então, ou seja, isso aqui, digamos assim, é uma representação do que Deus está fazendo conosco, ok? Deus sabe que depois da queda, esse é o destino de toda a humanidade, ok? Toda a humanidade. E Deus, desde então, tenta salvar-nos disso, ok? Então, ele cria uma forma de nós sairmos dessa trajetória, entende? Sermos salvos, né? Deus nos resgata disso, né? Evita que nós cheguemos a esse ponto aqui, ok? Essa salvação, não? E aqui, veja, aqui é o deadline dessa coisa. Então, isso só pode ocorrer até esse ponto vermelho, tá bem? Aqui é o que acontece, o arrependimento, tá bem?
O que é o arrependimento? Arrependimento, esse tracinho não existe, eu coloquei só para exemplificar. Metanoia. Noia tem a ver com pensamento, entendeu? Mudar o pensamento, digamos, mudar a direção, ou seja, eu estava vindo nessa direção e vou para lá, ok? Essa metanoia também pode ser um exemplo, né, dessa, metamorfose, né, a palavra que todos nós conhecemos. E meta é mudar e morfos é forma, ok? Mudar a forma. Então, metanoia é mudar o pensamento, mudar a direção. Quando nós fazemos nós nos arrependemos, que é o metanoia, ou seja, nós saímos dessa trajetória e, vamos para outra que é com Deus, ok? Somos salvos, tá bem? Esse é no caso daqueles que ouviram a mensagem, e mensagem, a revelação universal, como nós já fizemos um estudo mais lá para agosto do ano passado, coisa e tal, ok? Mas, se não nos arrependemos, se não aproveitamos a oportunidade para sair dessa trajetória, o que vai acontecer? Então, vamos seguir a trajetória que vem desde a queda com agravamento, ok? Então, ou seja, por isso que eu coloquei isso aqui abaixo. Isso já representaria, como eu falei, aqui ainda na vinda do Filho do Homem, as coisas não estão tão feias como vão se tornar mais à frente, ok? Então, nós temos aqui aquela parábola do Lázaro e do rico, né? Então, quando ele está já no inferno, pedindo a Abraão que Lázaro pudesse molhar na água a ponta do dedo e refrescasse a língua dele, ou seja, isso aqui vai piorar muito mais, entende? Então, ou seja, para isso que Deus... contrário. Para isso que Deus deu o próprio Filho dele para resgatar-nos, entende? Porque a coisa ele sabe o quanto isso vai ser feio, tá bem? Então vamos à frente. Tudo isso a gente pode voltar a falar mais à frente, ok? Então, essa aqui é uma forma de representar, digamos assim, de representar essa harmonização entre o Mateus 24, os selos de 1 a 7, não? E dentro do processo de salvação, ou dos não salvos que habitam a terra, aqueles que não foram salvos, o destino, né? Infelizmente, aqueles que não quiseram aproveitar essa oportunidade que Deus dá, ok? Tá bem? Então, aproveitando esse estudo de hoje, eu entendo que há duas palavras, ou dois conceitos que eu acho que seria importante nós atacarmos. Um deles é o conceito sobre o inferno, e outro sobre a ira de Deus, ok? Por quê? Vocês vão entender porque vai no texto que nós lemos, não agora das trombetas, sugere-se algumas coisas que nos ajudam a ter uma compreensão melhor desses conceitos, tá bem? Então vamos fazer o primeiro, que vai ser do inferno, tá bem? Bom, tanto nos selos como nas trombetas, nós vimos que há uma espécie de um agente que dá início, ou seja, dá permissão para que as coisas aconteçam, né? Nós vimos lá nos selos 1, vem, né? Depois aqui no selo 6 é o clamor de justiça, e aqui o cataclisma final. Nas trombetas fala-se que ele foi lançado, ou seja, um agente que lança, fala que caiu, ou seja, se caiu é porque alguém jogou, não? Aqui no céu, que já estaria no céu, entende? Que já tá? Ou caiu do céu, ou solto na terra. Tá? Lembre-se que nós falamos que há 3 tipos de céus. Né? Existe o céu, esse que é onde os pássaros estão, existe o céu que vai até as nuvens, existe o céu que é onde estão os astros, e o terceiro céu que é aquele que denota onde estão Deus, né, os poderes celestiais, esse tipo de coisa. Tá bem? Então, nós vimos aqui que entre nos selos e nas trombetas há esse tipo de agente, ok? Bom, aqui eu tinha colocado só para lembrar também. Então, tá. Então, vemos aqui o 5º selo, a 5ª trombeta, ok? E a 6ª trombeta. Então, vamos ver no que isso nos ajuda a entender sobre a questão do inferno, tá bem? Então, fala que quando o 5º anjo toca a sua trombeta, fala, a estrela que havia caído do céu, sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder a eles, como os escorpiões da terra. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação, nem à plantação, à árvore alguma, mas somente os que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses sem os matar. Vejam, aquela ideia que eu falei de um agente que dá uma permissão ou que dá uma ordem para começar a coisa, nós vemos aqui, entende?
Então, vemos aqui a estrela que havia caído do céu, nós vamos ver que é Satanás, não, mas seja, caído é porque alguém jogou, né? Depois fala, foi-lhe dado a chave, ou seja, alguém tinha a chave e foi dada para abrir o quê? O poço do abismo. Foi dado poder para executar alguma coisa, dado ordens, foi permitido. E de novo aqui também no sexto selo, a sexta trombeta, perdoe-me, não? Também é a mesma coisa, não vou ler tudo para a gente poder avançar. Mas a ideia é que se solta, que estavam presos, que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, e foram soltos, ou seja, há alguém que executa isso, tá bem? Então eu pus aqui de novo aqui a ideia, né, essas palavras que seriam chaves nos selos, nas trombetas, e aqui eu tentei explicar um pouquinho o que, ou seja, há um agente que desencadeia a ação, ou ele chama, lança, atira, solta, no caso do céu, por analogia, deve ser igual, ou seja, há um agente, ou seja, há um controlador, alguém que sabe que está controlando, moderando, digamos assim, toda essa ação que vai ser executada pelos digamos assim, pelos seres que vão fazer, não tudo aquilo, aquela ruaça que nós já vimos aí atrás, ok? Nós vamos ver melhor isso à frente. Os processos controlados, ou seja, isso que eu estava dizendo, há alguém que está no controle dessa situação. Vai haver dois casos que ficam mais evidentes, que são as trombetas 5 e 6, tá bem? Então, ou seja, há um agente que desencadeia a ação, que controla tudo isso, ou seja, isso só vai acontecer, como nós vimos aqui, quando, cadê? Aqui, ó, por aquela hora, haviam se preparado para aquela hora, dia, mês e ano. Aí eles foram soltos. Até aquele momento eles estavam o quê? Presos, tá bem? Estavam presos. Tá? Então, ou seja, há alguém que tem esse controle, né? Claro, nós vamos saber quem é. Inclusive, na trombeta 6, sugere que as características pessoais desses seres executores das ações, que são os anjos caídos, seus cavaleiros, etc., coincide com a descrição feita do inferno, tá bem? Então nós vamos voltar a esse assunto do inferno mais à frente, quando falarmos dos flagelos e tudo. Aqui eu só quero aproveitar o que está no texto de agora para começar a construir essa ideia, ok? Então, ou seja, na trombeta 6, sugere que as características desses seres que executam essas ações são as mesmas do que é descrito o inferno no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10 e 14 a 15, tá bem? Vocês vão entender tudo isso já, nós vamos trabalhar essas coisas. Ó, então falou-se lá atrás, nós vimos quando o quinto anjo tocou sua trombeta, fala que viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, ok? Então, ou seja, quem que é essa estrela que cai do céu? Então, vamos lá recorrer a Isaías, que vai nos ajudar. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que enfraquecias as nações, tu que dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me sentarei no monte da congregação. Okay? Então, junto com Ezequiel, Isaías é o que fala, que ajuda-nos a compreender sobre Satanás. Entende? Não tem um texto que vai falar diretamente, tem Apocalipse 12, que nós vamos ver no próximo estudo. Isaías e Ezequiel ajudam-nos a perceber melhor tudo o que aconteceu, digamos assim, naquele momento lá nos céus. Ok? Então, aqui fala da caísse, né? Ou seja, caiu é porque foi lançado, entendeu? Das regiões celestiais e veio para a terra. Bem? Na sexta trombeta, o sexto anjo trocou a sua trombeta. Deixa eu só tomar um copo de água, peraí. Então, o sexto anjo trocou sua trombeta e de novo fala que soltou os 4 anjos que estavam presos, que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos a fim de matar a terça parte dos homens, o número dos exércitos dos cavaleiros, como eu falei lá atrás, não? Dos seres que atuam, né? Dos seres executores das ações, anjos caídos, os cavaleiros, tal, ok? Os cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como de um leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, isto é, pelo fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíam da boca. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele está dizendo que, quando se toca a sexta trombeta, esses executores
tem uma característica, como eu falei lá atrás, que é a mesma característica daquilo que é descrito no inferno no capítulo 20, ou seja, havia fogo, enxofre e fumaça, entende? E saía da sua boca, ok? Então, lembremos, João, né, ajuda-nos a perceber quando Jesus fala que do seu interior fluirão rios de água viva, ok? Aqui a mesma coisa, mas só que o que flui não é nada de Deus, é tudo o contrário. O que flui, o que sai da boca deles? O que sai da boca? Fogo, fumaça, enxofre, ok? Então, ou seja, saía da boca, não? É mais ou menos como nós estávamos falando aqui, ou seja, alguma coisa que se externaliza algo que está interior, está dentro da pessoa, entende? Dentro desse ser, ou seja, uma característica dele. Nós, quando flui de nós rio de água viva, é porque flui de nós o quê? O Espírito de Deus que está dentro de nós. E no caso desses seres, é o contrário, tá bem? Então veja, aqui de novo, só para realçar de novo essa ideia, e compará-los agora com Apocalipse 10, que eu falei que é a comparação. Então, ou seja, de novo aqui, o quinto anjo quando toca sua trombeta, poço do abismo, fumaça, fumaça do poço, o sexto anjo quando troca sua trombeta, então vemos lá de novo o quê? Fogo, enxofre, da sua boca saiam fogo, fumaça, enxofre, fogo, fumaça, enxofre, saiam da boca, enfim, certo? Ou seja, aqui no capítulo 10, e no versículo 10 e 14 e 15, nós vemos que o diabo, que enganava as nações, né, que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. A morte e o inferno não foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, o lago de fogo. Entende? Ou seja, isso é interessante, por quê? Porque vemos que a característica da ação desses anjos é a mesma que nós vemos aqui, que faz parte do inferno, tá bem? Ou seja, vamos lá. Sabemos, por João 10, não? Que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aqui eu peguei um exemplo que é do que o inimigo faz, né, numa pessoa. Né? Aqui nós temos aqui o endemoniado que está na terra de Gerazeno, na terra dos Gerazenos, né, conforme fala no Almeida. Assim que que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Entendeu? Aí perguntou-lhe Jesus, né, qual é o teu nome? Ele respondeu, meu nome é uma legião, ou seja, mais de 3.000 demônios estavam nesse homem, ok? Mas o que eu queria destacar é que a situação dele, como ele vivia, era uma coisa que se auto-infligia a si próprio, mas quem está fazendo isso é quem? São os demônios de Satanás, que vêm para roubar, matar e destruir. Então aqui vemos, quando se toca a quinta trombeta e toca a sexta trombeta, o que é feito, na realidade é feito, e que foi dada permissão para ser feito, é alguma coisa que vem da parte do próprio inimigo, entende? Isso vai ser importante para, guardem isso quando falarmos da ira de Deus, tá bem? Vamos à frente. Então aqui, tentando assim resumir isso tudo que nós vimos atrás. Então vamos lá, retomando. As características desses seres, esses cavaleiros, anjos caídos, coincidem com a descrição do inferno, nós estamos falando, ok? Então, ou seja, por esses textos, sugere-se que a configuração do inferno é dada por aqueles que lá estão, ou seja, que lá habitam, uma espécie de tormento auto-infligido, ou seja, materializado, figurado na imagem do endemoniado Gerazeno, ok? Ou seja, é um tormento auto-infligido. O que eu quero dizer é que o inferno, ele é o que é, ou seja, não é uma ação de Deus que torna aquele lugar um local inabitável, sofrível. Ele é resultado da ação de quem lá habita, tá bem? Por quê? A argumentação disso é que aqueles seres executores que nós vimos, saía da boca deles aquilo que nós vemos que é a configuração do inferno.
Ou seja, o inferno não é uma coisa que Deus fez ali para as pessoas sofrerem. É que o inimigo que vem para roubar, matar e destruir, faz disso, como fez aqui nesse endemoniado Geraseno, aquilo ficar uma coisa inabitável, entende? Então, ou seja, todo o trabalho de Deus visa livrar-nos deste inferno. Então, teremos que voltar lá atrás, aqui, ok? Todo o trabalho de Deus é o quê? É livrar-nos disso aqui. Livrar-nos do quê? Dessa situação, ok? Esse é o trabalho de Deus. Aqui, tá bem? Então, vamos lá. Aqui. Tá bem? Então, ou seja, todo o trabalho de Deus visa livrar-nos deste inferno, ok? Então, ou seja, a última advertência, que vai ser a trombeta 6, que nós vimos atrás, mostra a realidade da eternidade sem Deus, que é o quê? A segunda morte, vimos lá, a morte. É o alerta e a chance final, como eu disse lá atrás, não vou voltar, senão vai ficar muito tendo que ir voltando. Ou seja, havia aquele deadline, uma linha vermelha, que é o fim, a chance final, até ali. Ao toque da sétima trombeta, já não há mais o que fazer, né? Então, se abaixo da linha vermelha é a vinda de Cristo. Quando Cristo vier aparecer em cena, já não vai ser mais possível nada, tá ok? Tá bem? Então, ou seja, essa aqui, nós vamos começar a construir esse conceito do inferno. Nós vamos falar muito disso à frente, ok? Mas guardem isso, tá bem? Que a ideia é que as características do inferno são as características daqueles que lá estão, que vemos que sai da boca deles, ou seja, é uma característica do seu interior, tá bem? Então, essa é a ideia. Ou seja, tentando desfazer a ideia de que é uma ação de Deus que faz com que aquele lugar seja daquele jeito, entende? Um castigo de Deus, tá bem? Isso é importante para entendermos o seguinte ponto, que é o qual? A ira de Deus, tá bem? Então, vamos falar sobre essa questão da ira de Deus, porque a ira de Deus é uma coisa, assim, no meu ponto de vista, um pouco mal entendida, tal, né? Assim como o Apocalipse parece uma coisa, assim, né, sabe, não é bem o termo que é, de fato, que é revelação, mas é alguma coisa como uma vingança, não? Então, assim, nós precisamos entender melhor essa questão da ira de Deus, tá bem? Opa, aqui mesmo. Então, ou seja, o trecho das trombetas, ou seja, no final, no comecinho e no finalzinho, tem no 11:15 e no 8:5, ele é aberto e fechado com duas expressões que merecem um olhar mais atento, que é o que nós vamos falar da ira de Deus, tá bem? Então, lá no comecinho, quando abre as trombetas, fala: em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Então, os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Aí no finalzinho, quando o 7º anjo toca a sua trombeta, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos e dares recompensas a teus servos, ok? Então nós vemos que desde lá, quando é iniciado o toque das trombetas até o finalzinho, nós vemos também sobre essa questão do fogo do altar, ok? Então temos aqui fogo do altar. O fogo do altar são as brasas, não? Que estão lá no altar e tal. E nós sabemos que isso remete a julgamento, ok? E muitas vezes é tido como sinônimo ou como se implica na ira de Deus, entende? Ok, o julgamento, claro, Deus vai fazer o julgamento, mas não significa que isso é uma vingança, sabe? Que Deus vai derramar sobre os homens uma coisa má, entende? É o que nós estamos tentando mostrar, que na trombeta 5 e 6, eles fazem coisas que fazem parte do seu próprio interior, tá bem? Então vamos à frente. De onde vem a palavra ira, ok? A palavra, uma delas, né, é orgue, tá bem? Que nós temos aqui. Então veja, é interessante aqui em Efésios. Efésios fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, ok? Se ficamos só com essa aqui, parece que a ira não é um pecado. Irai-vos e não pequeis, entende? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Embaixo, um pouquinho mais, aqui é o 26, no mesmo capítulo 4, no versículo 31, fala: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Ou seja, aqui a ira já é classificada como um pecado, um problema, ok? Então, ou seja, essa mesma palavra orgue, ela pode aparecer dessas duas formas. Então, o que vai dizer digamos assim, o sentido de ira, de orgue, vai ser o contexto. Nós dependemos do contexto para entender, ok? Então, ou seja,
a ira aparece de duas formas, em função do contexto que elas estão. Okay? Aqui temos Tiago 9, também aparece a mesma coisa. Meus amados irmãos, tenham certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, e ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Opa, a ira do homem não produz a justiça de Deus, ok? Então, ou seja, orgue, que significa fervilhar, inchar. Uma melhor tradução seria indignação. Entende? Quando nós falamos da ira de Deus, nós falamos a indignação. Né? Tanto aqui o Strong, ele coloca uma disposição interna que se opõe firmemente a alguém ou algo com base em uma exposição prolongada. Ou seja, alguma coisa que alguém está recebendo, entende? E dentro da pessoa, né, há uma reação, ok? Uma reação, uma expressão, melhor dizendo, não uma reação, uma expressão de que ela está sendo agredida, tá bem? Então, a melhor forma que eu encontrei para explicar quando falo sobre a ira de Deus é mais ou menos assim. É como se eu recebesse um soco nos olhos, né? Ou seja, eu posso ou revidar e dar um soco na pessoa que me deu um soco nos olhos, ou eu posso não fazer isso, ok? Mas ainda que eu não faça, no dia seguinte meu olho vai estar inchado, vai estar avermelhado e tal, entende? Então a ira é essa expressão da agressão que foi recebida. Ainda que eu não tenha revidado, entende? Mas essa expressão vai ser... ou seja, é uma expressão, você vai vir para fora, vai ser vista, entendeu? E vai ser claramente assim vista, tá bem? Então, olha aqui, em Romanos 1,18 é interessante, porque fala, pois a ira de Deus se revela, ou seja, alguma coisa que vem para que é revelada, como se fosse esse olho que está com hematoma porque levou um soco, entende? Então, Deus, ele está sendo agredido de alguma forma, e essa ira, essa expressão dessa agressão que ele recebe, não significa que Deus está se vingando, que Deus está fazendo mal para as pessoas, entende? Mas é a própria pessoa, como nós vimos, que está se auto-infligindo a própria humanidade, né, em função do príncipe desse mundo, que é Satanás, levando-nos a essas coisas, ok? Então fala aqui, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impede a verdade pela injustiça, ok? Então, ou seja, é revelada, ou seja, de alguma forma Deus permite que os homens vejam que Deus está sendo agredido, entende? Mas isso é ira de Deus, ok? Opa. Então aqui, veja, de onde eu tiro isso? Aqui em Marcos 3:1, quando Jesus entrou numa sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada e observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada, levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Ok? Ou seja, vamos pensar, Jesus, né, chama o homem com a mão atrofiada e pergunta se era permitido, se era lícito fazer aquilo no sábado. Não? E aí, Jesus, vendo que eles ficam calados, que eles não falam nada, Jesus sente-se indignado, que é a palavra orgue, ok? Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza dos corações deles. Ou seja, eles não podiam fazer o bem com a pessoa porque era um sábado. Ou seja, mas Jesus, ele expressa essa ira dele, essa indignação, entende? Isso fica muito claro. Em Romanos 8, 22 e 3, fica mais claro ainda aquilo que nós tínhamos visto aqui anteriormente, que a ira de Deus se revela do céu, ok? Toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores e parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos no nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e redenção. Entende? Esse sofrimento, essa expressão de dor que nós temos, ok? Aqui é isso. Então, aqui em Lucas 9:49, vemos uma coisa interessante. No mesmo capítulo 9, tem duas situações, uma que está aqui e outra aqui, começa no 51, ok? A primeira é aquela quando alguns discípulos viram que um homem expulsava demônio e proibiram de expulsar os demônios. Depois eles falaram com Jesus, né? Pois ele não... porque esse homem não os acompanhava. E Jesus respondeu, não o proibais, pois quem não é contra nós, é por vós. Quem não é contra vós, é por vós. Não? Ou seja, estava errado deles proibirem, embora eles não seguissem
eles não seguissem, não fizessem parte do grupo que estava com Jesus, ok? E aqui, mais à frente, fala uma coisa interessante. Quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, se manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles foram e entraram no povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Vocês sabem que os samaritanos têm um monte deles, que a gente vê lá em João 4, Gerezim, e os judeus têm Jerusalém. Então, aqui é uma briga muito grande entre os samaritanos e os judeus. Então, quando viram isso, os discípulos de Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir como Elias o fez? Aí Jesus responde, ele, porém, voltando-se, repreendeu-os: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la, e foram para outro povoado, ok? Então, ou seja, eu estou tentando aqui mostrar como Deus, o caráter de Deus não é esse caráter vingativo, e também ele é mais tolerante e aberto do que nós podemos imaginar, entende? Então, vemos isso aqui. Aqui, interessante, dando continuidade àquele versículo que a gente falou, pois ele, Deus, revela do céu quanto de piedade e injustiça dos homens, mais à frente, né, vai dizer, ou seja, que Deus os entregou, né? Por isso Deus os entregou, recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro, ou seja, recebendo em si mesmos a devida recompensa. Não é Deus quem está provocando o mal, mas é o próprio homem que cavou esse mal, se auto-infligiu esse mal, entende? Nós vemos isso em Romanos 1 claramente. Deus fala, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, ou seja, Deus, de alguma forma, permite que aquilo vá tomando forma, entende? Mas não significa que o resultado daquela ação foi uma condenação no sentido de Deus estar punindo de uma forma que, olha, você fez isso, toma, pum. Não, mas o que ele está tomando é porque é consequência do que ele fez anteriormente, entende? Isso fica muito mais claro quando nós pensamos na parábola do filho pródigo, né? Nós vemos que na parábola do filho pródigo fala que ele desperdiçou seus bens. Nós temos lá bens, recursos naturais, a vida, tudo isso, etc., entende? Vivendo de modo irresponsável, que depois de malgastar tudo, né, depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Caindo em si, disse, quantos empregados meu pai tem fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Daí ele, né, a ideia dele voltar, falar, pai, pequei contra o céu e contra ti e tal, né? E levantando-se foi para seu pai. Ele ainda longe, estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se a seu pescoço e o beijou. Ou seja, essa aqui é a ideia que nós vimos lá atrás, naquele esquema que eu fiz da salvação. Ou seja, né, nós temos aqui nós, os homens, malgastando os bens que Deus nos deu e gerando problema para nós mesmos. E se quisermos, nós podemos dar uma volta nessa história toda, que é o metanoia e o arrependimento. Caso não, esse ficaria naquele país lá comendo a comida que os porcos comiam, querendo comer a comida que os porcos comiam, entende? Então, ou seja, essa é a ideia que eu queria que nós pensássemos sobre a ira de Deus. Ou seja, a ideia seria como se fosse uma permissão para que se materializem as consequências da queda do homem, entende? Ou seja, Deus, nós vimos lá em Romanos 1, que Deus lhes entregou, permitiu, então, que eles fizessem as coisas que eles queriam fazer. Ou seja, uma espécie de uma permissão para que se materializem as consequências daquela, e vão colher o fruto disso. E vamos colher o fruto disso, melhor dizendo. Né? Mas sempre dentro do seu propósito maior de resgatar e salvar o próprio homem de sua autodestruição, ok? Então, ou seja, Deus, ele dá essa permissão, como nós vimos lá, que haviam sido preparados para aquele dia, dia, hora, tal e lugar, entende? Ou seja, Deus tem tudo isso controlado, e ele vai permitir que as coisas vai chegar a um ponto onde não vai haver, não há mais chance de retorno, ou seja, de um não retorno, entende? Então aí vai ser quando Jesus vai vir, ok? Então, ou seja, aqui temos que ele permite faz a pergunta, mas sempre dentro do seu propósito maior de resgatar, salvar o próprio homem de sua autodestruição, sob o comando e influência de quem? Satanás, que vem apenas para roubar, matar e destruir, ok? Então, ou seja, a ira de Deus não é ele quem vai provocar o mal, entende? Mas o mal, para
Porque o sofrimento tem um efeito positivo nas nossas vidas. Se esse filho se Deus não permitisse que as coisas chegassem ao ponto que chegou, ele não ia se dar conta de que ele tinha que se arrepender e voltar, entende? Ou seja, Deus permite dentro de daquilo que ele percebe que vai ser importante para os homens, inclusive essa pandemia que vivemos, não? Para ajudar-nos de alguma forma, entende? Não é ele que ele está provocando esse mal, mas ele permite que o mal se materialize para nos ajudar, ok? Então, ou seja, quando pensamos na ira de Deus, temos que ter claro tudo isso, entende? O famoso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Voltamos lá atrás, naquele esquema lá atrás, onde tinha a salvação verdinha lá, entende? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, aquele que não mudou a trajetória e continuou seguindo, já está condenado. Ou seja, não é Deus, ele já está condenado, entendeu? Ele fez a opção de vida, viver sem Deus. Se Deus é vida e eu opto por viver sem Deus, eu opto por viver sem vida, sigo no morto, ok? Vamos lá. A luz veio aos homens, os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más, tá bem? Então, ou seja, aqui eu fecho o conceito da ira de Deus como o do inferno, tá bem? Lá atrás. Guardem tudo isso, nós vamos voltar a falar sobre isso, isso vai ficar muito mais claro à medida que a gente vai avançando, né? Nós vamos ter o conflito cósmico mais à frente, depois vamos ter os flagelos, a queda da Babilônia, depois lá na frente nós vamos ver, né, sobre o milênio também e a Nova Jerusalém. Então, nós vamos repetir esses assuntos, não exaustão, mas, né, bastante mesmo, vamos olhá-los de diferentes perspectivas e vai ficando mais claro. Mas até aqui, eu gostaria de aproveitar os trechos que nós vimos para, que estão aqui nas trombetas, para começar a construir o conceito de inferno e ira de Deus, tá bem? Então, vamos lá. Então, aqui, voltamos aqui ao nosso esquema geral, tá bem? Agora nós falamos sobre as trombetas 1 a 6, né? E dali tentei destacar essa questão do inferno e da ira de Deus, para vermos sobre isso. E agora nós vamos entrar aqui no tópico aqui que fala do livrinho e das duas testemunhas, que é um paralelo com os 144.000 e a multidão incontável, tá bem? Então eu vou colocar aqui só para ajudar-nos a visualizar onde está o paralelo, tá bem? Então, olha, aqui, vamos começar aqui com o que nós já vimos do selo, né? Nós vimos que os selos é uma segurança, uma garantia aos salvos, tá bem? Aqui nós vamos aqui aos não salvos. Então, vimos lá que os 144.000 e a multidão incontável era o quê? Era uma expressão daqueles que já estão encaminhados para viver a vida eterna ao lado de Deus, né? Então, todo o sofrimento, inclusive, que nós vimos, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na testa os servos de Deus, entendeu? E olhei e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, né, multidão incontável, diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, ou seja, lavadas no sangue do Cordeiro, conforme está lá mais à frente em Apocalipse, tá bem? Então, ou seja, os selos e esse paralelo aqui, tá bem? Tem a ver com os já salvos, tá bem? No caso que nós vamos ver agora, como falei lá atrás, as trombetas são uma advertência, ok? E ela é um alerta aos ainda não salvos, ou a expressão que é usada, muitas vezes, os habitantes da terra, tá bem? Então, ou seja, nós temos que ter claro que isso, o livrinho e as duas testemunhas estão ligadas ainda ao amor de Deus pelos homens buscando salvá-los, ok? Então, fala lá, nós vamos ver, não haverá mais demora, nos dias do sétimo anjo, não, aqui está errado, não tem anjo. Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, e darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão, e depois estes são as duas oliveiras e os dois caçais, candelabros. Lembra, candelabros que nós vimos lá em Apocalipse 1, eram as igrejas que estão diante de Deus. Ou seja, aqui nós vamos ver que o livrinho, as duas testemunhas, está ligado aos que não foram salvos como que?
uma forma de anunciar, de profetizar, de falar, de ajudar, de levar a mensagem, o evangelho às pessoas para salvá-los, entende? Então, ou seja, esse aqui é para dar a garantia de que nós estamos salvos dentro dos selos. Esse aqui é para mostrar o quanto Deus ainda continua trabalhando para salvar as pessoas que não estão salvas, ok? Então vamos a isso, vamos ao livrinho, tá bem? Então, o capítulo 10 fala sobre o livrinho. Então, vai lá. Vi outro anjo e fala que ele segurava na mão um livrinho aberto, tá bem? Aí a voz que eu havia ouvido do céu, falou comigo novamente, dizendo: vai, pega o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ok? Deixa eu ver se eu coloquei um versículo em seguida. Profetize. Não coloquei. Então, ou seja, aqui a ideia quando nós... de comer, de pegá-lo, comê-lo, que vai ser doce na boca e depois vai ser amargo no estômago, nós remetemos à ideia do evangelho. Por quê? Porque quando nós recebemos Cristo, que somos nova criatura, é uma alegria indescritível, certo? Aquela coisa que queremos sair falando para todo mundo, primeiro amor, né? Aquela história toda tal. Só que depois de passado algum tempo, esse negócio, essa vida a gente vê que não é uma coisa tão fácil, ele é amargo. Por quê? Porque quando nós saímos falando para as pessoas, vemos que o mundo não mudou, entende? E aí também há aquela perseguição que nós vimos no começo do século todo, entende? Enfim, mas esse livrinho tá ligado que é o evangelho, ok? E é necessário que profetize muitos povos, línguas, ou seja, que continue falando, entende? Do evangelho, profetizes, não? Também fala assim, até falar uma parte que era de falar do que foi falado, os trovões disseram, não escrevas. Depois, de novo, aqui fala do anunciado, né? Tudo isso aqui dentro do livrinho. Essa palavra anunciado quer dizer evangelizem, quer dizer pregou o evangelho, ok? E profetizar, ou seja, o livrinho está ligado ao que? A essa ação de falar do evangelho, de profetizar, ok? De falar da salvação, de de demonstrar essa opção para a gente sair fora daquela trajetória que nós estávamos lá atrás. Interessante só quando ele fala, guarda o que os 7 trovões falaram, não escrevas, né? Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado, o evangelizem, né, pregou o evangelho, aos seus servos, seus profetas. Pega-o, come-o, amargo no estômago, mas doce com mel na boca, profetize muitas nações, tal. Ou seja, ele está falando do evangelho eterno que nós vamos ver no 14:6, ok? Evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra. Veja lá, habitantes da terra que diz que são os não salvos, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a forma, né, de atrair essas pessoas para sair daquele que nós vimos naquela trajetória, tá bem? Então, ou seja, o livrinho vai estar ligado a essa questão do anúncio, né? E quando ele fala para que ele guardasse o que os 7 trovões falaram e não escrevas, né, temos um paralelo também, né, em Coríntios, quando Paulo fala, né, coisas que ao homem não é permitido falar, coisas que até aos anjos assim observar, está em 1 Pedro ou Marcos, né, a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Há coisas que nós não sabemos, entende? Paulo viu coisas que ele não deixou que os outros soubessem, não falou, entende? E assim por diante. Então, ou seja, seria mais ou menos como nós, às vezes, quando temos crianças pequenas, certas coisas a gente não pode falar para eles, concorda? Eles não têm ainda estrutura para receber aquilo que nós falamos. E nós também, como seres humanos, mesmo cristãos, há certas coisas que ficaríamos mesmo apavorados, arrepiados, né? Acho que não suportaríamos, entende? Então, ou seja, João viu, como Paulo, coisas que ele não deveria escrever, mas outras sim, ele deveria escrever e deveria o quê? Como a gente viu aqui atrás, profetizar. Bem? Então agora vamos para as 2 testemunhas. Tá bem? Deixa eu tomar um copo d'água. Ok, então vamos a isso. As 2 testemunhas vão seguir a mesma linha, tá bom? Então vemos aqui ela
eu trouxe aqui, porque são duas testemunhas, dois, né, e testemunhas, ok? Então, ou seja, nós vemos isso, o caráter de 2 em 2, né, como Jesus fala, no caráter evangelístico, né, quando ele fala, enviou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde deviam ir, ok? Então, ou seja, o fato de ser 2, né, já remete a um caráter evangelístico. E o fato de ser testemunho também é a mesma coisa. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, ou seja, confiabilidade. Ou seja, o que essas 2 testemunhas estão a dizer? Ela tem um caráter evangelístico e de confiança, confiabilidade, ok? Então, deram-me um caniço semelhante a uma haste e me disseram, levanta-te e mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram, mas deixa o pátio que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, ok? Veja, aqui está o templo, que ele recebeu um caniço para medi-lo, né? E fala que ele deveria medi-lo, mas deixa o pátio que está fora do santuário, não meças, ou seja, o fato de medir dá a ideia de que é uma coisa, sabe, que você tem controle sobre aquilo, que, olha, isso aqui está sob minha guarda, digamos assim, ou seja, isso aqui está, sabe, milimetricamente já está comigo, pensado, está guardado, tal, entende? Mas o que não acontecia com o pátio dos gentios, tá bem? Então, ou seja, ele mediu a parte daqueles, ou expressou aqueles que estavam sob o controle de Deus, mas a outra parte, os habitantes da terra, os que não são cristãos, não era para ser medida, ok? Então, vamos aqui. Aqui temos aqui uma réplica do templo, não? Ou seja, essa área aqui que está sendo mostrada é o pátio dos gentios, entende? Esse aqui é a parte interior do templo, tá bem? Então, ou seja, Deus permite que aqueles que não sejam cristãos se aproximem dele. Simbolicamente, Deus estava onde aqui? No Santo dos Santos, entende? Então, ou seja, nós estamos mostrando, por isso está mostrando o quê? Que Deus, ele se fez homem, né? Jesus se fez homem, o Deus que estava aqui veio na pessoa de Jesus, andou entre os homens e tal, e está mostrando aqui também, ou seja, na figura do templo, que ele é uma coisa acessível. Eles não podem entrar aqui, porque para entrar aqui nós vamos depender do quê? De Cristo, ok? Mas podemos chegar perto, é o que ele quer, chamar as pessoas para entrarem lá, tá bem? Então, ou seja, essa é a primeira parte das 2 testemunhas, né? Depois ele continua, ele fala, considerei as minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, estas são as 2 oliveiras, os 2 candelabros que estão diante de mim, entendeu? Então, vamos aqui. O candelabro, 2 oliveiras e 2 candelabros, ok? O candelabro e a oliveira está ligado, se a gente for lá em Zacarias, fala assim, no candelabro junto a ele há 2 oliveiras. Perguntei-lhe outra vez, que são os 2 ramos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro e vertem azeite dourado, ou seja, o candelabro é a igreja, e o azeite, né, que é vertido dentro dele, que vem da oliveira, não é o que? É o Espírito Santo, entende? Então, ou seja, essa é a ação deles. Esses são os 2 ungidos que servem ao Senhor de toda a terra, tá bem? Então, eles estavam lá. Então, e daí fala, se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois, se alguém quiser lhe causar dano, certamente será morto. Elas, as 2 testemunhas, têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e também para ferir a terra com todo tipo de praga quanto quiserem, ok? Ou seja, ferir também por permitir que se materialize a ação dos seres de Deus, do inferno, dos demônios caídos, ok? Guardem sempre isso. Aí fala, quando concluírem o seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará. Vamos falar da besta no próximo, quando falar do conflito cósmico, ok? No próximo estudo. Os atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito,
Sodoma sempre está ligado à depravação, né, da sociedade, e o Egito tem a escravidão. O Egito é um símbolo, né, da escravidão, que no nosso caso, quando Jesus nos liberta da escravidão do pecado, né, e o Egito aqui era da escravidão que o povo de Deus estava submetido lá, onde também o seu Senhor foi crucificado, porque Jesus não foi crucificado no Sodoma nem no Egito, né? Então, mas tem essa conotação. Pessoas de vários povos, tribos, de nação verão seus corpos durante 3 dias e meio, basicamente o tempo de Jesus, e não permitirão que sejam tormentados, sepultados. Os habitantes da terra, os não salvos, se alegrarão sobre eles e comemorarão, enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra novamente. Enfim, ou seja, essas 2 testemunhas já percebe-se o quê? Que o testemunho dado por Deus é um incômodo para aqueles que não creem, ok? Então vamos. Depois desses 3 dias e meio, 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e eles ficaram em pé. E os que os viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade caiu e foram mortos 7.000 homens no terremoto. E os demais ficaram atemorizados e deram glórias a Deus. Ou seja, houve uma repercussão positiva, né? Alguns foram salvos, ok? Tá bem? Ou seja, aqui passa o segundo ai. O terceiro está por vir. Ou seja, nós vimos lá atrás que o terceiro ai estava ligado a quê? A 7ª trombeta, também, que é a vinda de Cristo. Aqui está, tá bom? Então vamos a isso. Já estamos chegando ao fim, estão cansados, né? O 7º anjo tocou sua trombeta, tá bem? Então vamos ver isso. Aqui no 10:5 nós vamos ver mais à frente, quando comenta, fala que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar sua trombeta, o mistério de Deus se cumpriria. Ou seja, tudo o que Deus já havia anunciado pelos profetas, não, pelos seus servos, tal, vai se cumprir, ok? Na 7ª trombeta. 1 Coríntios 15 fala, né, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, 7ª trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Ou seja, nós estamos falando de um momento que nós, os cristãos, os que creram, vamos ser separados. Nós vamos ver isso no próximo estudo, no conflito cósmico. No fim vai haver 2 colheitas, uma vindima, e vai haver uma separação, e ali também a terceira parte, porque ali no conflito cósmico vai aparecer figuras de 3, ok? E na terceira vai ser o que nós, os que creem, tem um cântico novo, tá bem? Então, ou seja, ao som nós seremos transformados, vai haver alguma transformação, entendeu? Vai haver a ressurreição, entende? Ok? Em Mateus 24, então, também, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, que eu falei lá atrás, né? Nós vamos ver isso no conflito cósmico, no próximo estudo, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Daí fala, então, estando 2 homens no campo, um será levado e outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e outra deixada. Por isso que eu disse lá atrás, lá. Opa, aqui. Esse aqui era o deadline. A vinda do homem já não há mais. Quando Jesus vier, nós vamos ser arrebatados, transformados, a ressurreição, ok? Então, se há alguma coisa para ser feita, tem que ser feita até aqui. Daqui para cá já não há mais o que ser feito, ok? Coríntios 15 aqui, Mateus, pronto, bem? Então, aqui voltando para o Apocalipse, no 7º anjo quando tocou sua trombeta, as nações se enfurecerão, incrível, incrível, incrível. Quando isso acontecer, não, porque vai ficar claro que vai ser visto que pessoas são arrebatadas e outras ficam, não? Então as nações se enfureceram,
Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, de dares recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e destruíres os que destroem a terra. Amém? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Ou seja, aqueles que ficaram vão lamentar profundamente. Os selos, vai haver um silêncio, lembra-se? Ou seja, vazou, foi todo mundo embora, digamos assim. Tá bem? O sétimo anjo tocou sua trombeta. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Então se abriu o santuário de Deus que estás no céu, e nele foi vista a arca de sua aliança, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. Tá bem? Então, ou seja, esse é o sétimo, aqui nesse caso, quando Jesus já volta. Tá bem? Então, ou seja, aqui temos aqui o finalzinho, fechamos, né, todo esse bloco, ok? Que é esse bloco aqui, que começou depois que nós fizemos o estudo das 7 igrejas, não? Quando viu uma porta no céu e viu o trono, né, no céu, com Deus assentado sobre ele, ou seja, toda a soberania de Deus, tá bem? E, bom, o próximo estudo nós vamos no conflito cósmico, como eu estava comentando em alguns momentos, aqui nós vamos ser sempre de 3, nós vamos ver lá as duas bestas, nós vamos ver no capítulo 12, vai haver 3 personagens principais, que é a mulher, o filho, ela estava grávida, ela dá à luz a um filho, e o dragão, depois vamos ver as 2 bestas e Cristo, entende? Depois vamos ver os 3 anjos, depois nós vamos ver aquela coisa da colheita, vai haver uma colheita, uma vindima que é relacionadas aos que não creram, e aos que creram vai ser um cântico novo, tá bem? E depois, mais à frente, eu vou tentar juntar esses 2, vou tentar reduzir o nosso tempo de estudo em 2 meses, ok? Vendo agora como as coisas estão funcionando, eu acho que eu vou conseguir juntar os 7 flagelos e a Babilônia, a meretriz e sua queda. Ou seja, como nós falamos agora do testemunho, entende? As 2 testemunhas, o livrinho, ou seja, esse pessoal jamais vai poder acusar Deus e não, eu não sabia disso, entende? Não, Deus sempre se revelou, não vai haver ninguém, por isso que fala lá em Romanos 1, né? Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, o problema não é desconhecimento, mas assim, rebeldia, tendo conhecido a Deus. Ou seja, volto ao estudo da revelação universal que nós já fizemos no passado, tá bem? Está naquela lista de estudos, se alguém precisar ver isso. E depois vemos aqui a última parte, que vai ser o milênio, a Jerusalém Nova, que, né, nós vamos ver, voltando aqui aos cristãos, ou seja, Deus é fiel e é verdadeiro. O que ele falou vai de fato acontecer, né? Nós vamos estar diante dele na Jerusalém, a noiva, ok? Tá bem? Então, seja, o próximo estudo, conflito cósmico, ok? Lá nós estamos em junho, nós vamos fazer, tá bem? Aqui nós vimos que agora a advertência e o conflito cósmico, a palavra, eu coloquei aqui um artigozinho, porque é a luta, ou seja, não é uma luta, é a luta, ok? É aí que nós vamos ver, ok? E aqui ficamos, amigos. Valeu. Beleza, Marcião. Obrigado aí pelo estudo. Muito bom, como sempre. E agora a gente passa aí para aquela parte que todo mundo já conhece aí, aberto para, né? Vamos ver se o pessoal ficou aí com dúvida, como que tá, mas está aberto aí. Quem quiser perguntar, só tirar aí do mundo e fazer a pergunta para o Márcio. Márcio, oi, Evilásio. Olha, foi muito bem boa a tua explanação e aos poucos nós vamos começando a entender um pouco mais de Apocalipse, que sempre é algo muito complicado. Muito bom. Legal, obrigado. Olha, todo louvor a Deus. Eu também me fico bastante impressionado com as coisas que ele tem revelado. Eu também não sabia, não. Muito bom. Que ele está fazendo estudo e que algumas ideias surgindo.
Márcio, Sim, queria fazer uma pergunta aqui para ti também. Ali em relação às duas testemunhas, tu enxerga assim que são duas pessoas mesmo, ou poderia ser igrejas, assim, né? Grupos de pessoas, né? Porque ali estava olhando ali, parece que elas vão no capítulo 11:7 fala que quando elas tiverem concluído o testemunho que elas devem dar, aí vai surgir a besta do abismo e vai pelejar contra elas, vai vencer e vai matar. Tu chegou a ver alguma coisa se isso se refere à igreja em si ou a duas pessoas específicas? Pois é, Beto, essas são as perguntas que nós sempre vamos ter em Apocalipse, entendeu? Se realmente é algo literal, se representa mesmo duas pessoas no momento, né? Ou se é alguma coisa que é um conceito, né, que está representado, digamos assim, figuradamente ou simbolicamente, né, em duas, como tentei explicar, de dois e testemunha e tal, né? Seja o que for, né, pode ser, com certeza podem ser duas literais, mas temos que estar aberto também a que seja uma coisa que, entende, que expressa todo esse trabalho de Deus de ir ao mundo, né, como eu tentei mostrar que Jesus enviou de dois em dois, e de dar o testemunho, entende? De estar presente de tal forma que os homens não possam no futuro, né, diante de Deus um dia dizer que não sabiam, né, como eu tentei falar de Romanos 1, que tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus. Então, assim, acho que temos que estar abertos às duas coisas. Pode ser, né, com certeza, que seja realmente, né, pessoas que venham, mas é importante também estar aberto para ser, digamos assim, uma expressão de algo que Deus está fazendo, assim como ele tem mostrado os selos e das trombetas, entende? Tá bem? Entendi. Obrigado, Márcio. Obrigado mas pelo a gente vai falar mais sobre isso mais à frente. Pode ficar, realmente nós vamos juntar mais peças nesse puzzle. Por enquanto nós temos algumas peças sobre a mesa, mas vai vir muito mais peças e ao final garanto que vai ficar bastante mais claro tudo. Obrigado. Oi, Márcio. Oi, então, você falou bastante ali, 1/3 dos navios destruídos, 1/3 da terra queimada. Tem algum porquê ser sempre 1/3? Tipo, é algum número especial ou está se referindo ao quê? Ou é só para dizer que é uma boa parte que não chega a ser a metade? Exato, acho que um pouco vai por nessa linha, entende? Porque como a gente vê, muita coisa é figurada, mas ela tem um sentido por detrás, tem alguma coisa que ela expressa, né? Então, ou seja, 1/3 não é nem metade, não é o todo praticamente, né? Mas é uma parte considerável, digamos assim, né? É uma parte realmente que afeta e que se nota, né? Não é uma pequena parte, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? Acho que eu iria mais por aí, pelo que eu tenho visto e ouvido, né? E assim, lido, né? Então, acho que é mais essa questão de demonstrar que realmente é uma parte considerável que vai ser afetada. Né? Tá bom. Obrigada. Bom, então, acho que parece aí que ninguém tem mais perguntas, então vou parar aqui de interromper aqui a gravação, aí vou desmutar aí todo mundo, pode falar. Pergunta deve haver muita. Só lembrando que o próximo estudo é dia 26 de junho, né? O último do mês de junho, e a gente vai estar divulgando as coisas aí por meio do e-mail e também com, né, quem chegou depois talvez não escutou, né, por meio de um grupo que o Roberto vai criar específico para isso também. Beleza? Então Uma pergunta. Eu não tenho tempo de fazer as anotações, porque eu decidi que, neste caso especificamente, ou eu ouço ou eu escrevo. Eu não consigo fazer as duas coisas simultaneamente. O material do Márcio, todos esses impressos, ele está sendo disponibilizado, porque eu tenho o primeiro e o segundo, depois eu não tenho o terceiro.
Os vídeos, as gravações dos estudos, a gente está lá dentro daquele mesmo link que você acessou para preencher seu nome na tabela, né? Sim. Colocar lá os dados. Lá dentro tem o link dos vídeos também. A gente está colocando lá. E assim que criar o grupo, eu também disponibilizo todos esses links dos 4 estudos também lá dentro do grupo do WhatsApp. Aí já tá fica tudo lá também. Tá joia, obrigada. De nada.